Como os irmãos e amigos bem sabem, este é o mês do lar. Nós agimos assim há muitos anos aqui na nossa igreja, uma verdadeira tradição. Eu lembro aos irmãos que quando nós meditamos sobre família, sempre há a possibilidade de ficarmos ansiosos. A razão da nossa ansiedade é porque nenhum de nós é perfeito, mesmo que nós tentemos, as nossas imperfeições aparecem, especialmente no contexto mais íntimo, no contexto da família. Mas isto não deve ser razão para deixarmos de lado os princípios da palavra de Deus que nos ajudam em tudo e particularmente na criação de nossos filhos. Eu quero tratar de um assunto hoje com os irmãos, criação de filhos, e dizer logo para os irmãos que há muita incompreensão a respeito deste assunto, especialmente em referência ao que nos afirma o livro de Provérbios no capítulo 22 e no verso 6, mas que eu quero ler com o contexto antecedente, nas seguintes palavras: é muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo, desvia-se deles. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O ponto principal da mensagem é baseada nesta afirmação do verso 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. É muito importante reconhecermos que este texto tem sido mal interpretado por muitos. É extremamente comum ouvirmos algumas afirmações sobre criação de filhos, baseada na incompreensão deste texto. Há muita crítica a famílias por causa da má compreensão deste texto. Mas nós devemos lembrar que o livro de Provérbios não é um livro de promessas. Há muitas, há de fato milhares de promessas de Deus nas Escrituras. Alguns que gostam de estatística dizem que há mais de 5.000 promessas nas Escrituras. Mas as promessas não estão no livro de Provérbios. No livro de Provérbios o que nós temos são máximas, coisas que foram observadas, e o livro tem mais de 3.000 anos. São coisas que geralmente acontecem, são resultados que geralmente nós temos quando agimos de acordo com a vontade de Deus. É interessante nós notarmos que muitos provérbios enfatizam o apelo dos pais, especialmente do pai, naquela cultura assim era, para que os filhos sejam sábios e não imprudentes. O livro de Provérbios é uma preciosidade e não deve ser esquecida por nós. Eu dou graças a Deus que algum líder espiritual que tive, provavelmente o pastor Haroldo Chale, o pastor da minha adolescência, ele gostava muito de Provérbios, eu li muito Provérbios, eu ouvi muito Provérbios, e eu dou graças a Deus por isso. Fui salvo de muito erro por causa da lembrança de textos deste livro. Mas no capítulo 4 nós temos o que acabei de dizer, os pais fazendo apelo para os filhos. Filhos, capítulo 4, versos 1 em diante, 1 a 5. Filhos, ouvi a instrução do pai, ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida, adquire a sabedoria e o entendimento, não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. E o texto vai falando a respeito do apelo do pai para que o filho seguisse a verdade, seguisse a sabedoria. Mas enquanto o pai aqui em Provérbios faz este apelo para o filho, os apelos são veementes, são constantes, nós aprendemos também que nas sociedades desde então, de fato, há muito incentivo para a imprudência, há muito incentivo para vivermos, no dizer das afirmações do apóstolo Paulo, em um livro precioso de
Russell Shedd, muito apelo da carne, do mundo e do diabo, para que nós não vivamos a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Quando eu digo carne para os não iniciados, carne tem a ver com a nossa natureza perfeitamente apresentada como tendente para o mal. Eu não preciso dar nenhuma ilustração para isso. Muitos dos irmãos já foram pais de menores e alguns agora estão passando por este desafio. Sabem que desde cedo, alguns muito cedo mesmo, já há desafios a respeito de serem imprudentes e serem desobedientes. Há alguma coisa que eu desejo dizer antes de entrar, de fato, na mensagem. São observações gerais sobre criação de filhos. Cada filho é absolutamente singular. Cada pessoa é ímpar, é por isso que são chamados de indivíduos, é um só de cada tipo. Isto é um grande desafio para a criação de filhos. A segunda observação é que filhos singulares assim passam por fases diferentes. E as fases foram bem apresentadas por um autor, aliás, por dois autores, marido e mulher. Eles eram Gary e Anna Ezo, quando eles falaram a respeito em seu livro Como Educar Filhos como Deus Manda. Eles dizem, e há variantes deste ensino nos estudiosos e escritores sobre a matéria educação de filhos, as 4 fases que a família Ezo apresentou são as seguintes fases. De 0 a 5 anos, a fase da disciplina. 6 a 12, a fase de treinamento. 13 a 19, a fase do acompanhamento. E 20 em diante, a fase da amizade. Alguns de nós, quando pensamos a respeito da nossa própria vida, se tivemos a graça, é pura misericórdia de Deus, pai e mãe, nós sabemos que foi assim na nossa vida. E se aprendemos deles, nós agimos assim, entendemos que de 1 a 5, por aí, não é absoluto isso. Naturalmente, alguns porque somos indivíduos, alguns mais, um pouco menos. 1 a 5, disciplina, firme. Inclusive, com os castigos equilibrados de um pai e mãe que amam. 6 a 12, treinamento. 13 a 19, acompanhamento. 20 em diante, amizade. Eu, quando li estas afirmações sobre o casal Ezo, eu fiquei pensando no meu tempo, quando eu passei dos 17, para mim foi um pouco antecipado, porque eu nasci velho, e eu posso dizer para os irmãos que quando eu percebi que o meu pai me tratava como igual, e é de fato uma experiência muito especial, tratava como igual. Como eu disse, eu nasci velho, eu já ouvi isso de muita gente, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu nasci velho, e alguns pensam que isso é experiente, naturalmente não havia experiência, mas eu fui abençoado por Deus assim, é uma coisa tão boa, né? Mas é o final de um processo, No início é disciplina mesmo, é o pai saber dizer não para o filho. E esta é uma luta muito grande, porque nós vemos um tempo sem lei, não apenas no nosso país, lamentavelmente, mas nas famílias, né? Há muitos casais entrando em crise com filho com 3 anos e procuram ajuda psiquiátrica, psicológica e pastoral a respeito disso. É o mundo em que vivemos, reconheçamos isto. Mas voltemos, reconheçamos que este texto nos diz 3 coisas importantes. A primeira é que nos apresenta uma ordem divina. Provérbios é palavra de Deus. E o texto que li diz assim: instrui a criança. Primeira parte, esta é a ordem divina, instrui a criança. Curiosamente, estudiosos nos apresentam a seguinte verdade: no hebraico, a palavra para instruir tem a ver com alimentar, dar na boca, vamos dizer, a mamadeira você coloca na boca do filho, e faz isso porque é necessário, porque ele não é dependente, ele não é independente, quero dizer. Até certa idade é assim, mas se depois de certa idade você tiver de dar na boca, algo está grandemente errado. Mas para instruir, para dar na boca as verdades que uma criancinha, um bebezinho precisa,
é preciso reconhecer as necessidades da criança que está sendo instruída. É necessário reconhecer que haverá mudanças no período formativo de nossos filhos. E é necessário reconhecermos que disciplina, que é o primeiro estágio, exige profundo envolvimento pessoal na vida do filho, ou muitas vezes dos filhos. É muito importante reconhecermos isso. Este é um tempo muito exigente, porque enquanto o tempo é exigido dos pais para disciplinar os seus filhos, o comum na nossa sociedade, com as necessidades que foram criadas pelo estilo de vida que temos hoje em dia e já há bom tempo no Brasil, é o tempo quando pais geralmente estão muito preocupados em nosso tempo com a vida profissional, porque as despesas são grandes, é preciso haver mais dinheiro, marido e mulher precisam trabalhar. Eu não estou entrando na crítica disso, porque é a realidade para muitos. Amados, é o tempo quando é tão fácil transferir e imaginar que a transferência da responsabilidade pela disciplina dos filhos não vai ter efeitos negativos. A verdade é que sempre teve e sempre terá. E, amados, nós temos uma experiência, pai e mãe têm de trabalhar, é o que é afirmado, e é a verdade tantas vezes. Então, é preciso a bênção das creches. E enquanto a creche é bênção para esta situação de pais que têm filhos pequenos, é ao mesmo tempo bênção e maldição, porque significa transferência da responsabilidade da disciplina para quem às vezes não tem caráter para ensinar nossos filhos. Transferência é problema grave. E há muitos casais que, mesmo tendo necessidade de muito trabalho para a manutenção de suas vidas, decidem. E eu entendo até por causa do entendimento desta palavra, instrui o teu filho. Tu mesmo instrui o teu filho, decidem ganhar menos para se aplicar mais aos seus filhos no período formativo, 0 a 5 anos. É bom lembrarmos isto. E a minha palavra é dirigida de maneira muito especial àqueles que têm filhos nesta idade, mas àqueles que logo mais vão ter. Porque se tudo for conforme a vontade de Deus, que você case e você tenha filhos, você terá. E eu gostaria que lembrassem que hoje, neste dia, 15 de maio, vocês ouviram a respeito desta ordem divina, instrui o teu filho. Mas instrui não apenas nos hábitos adequados, no conhecimento adequado, mas instrui, cuida, dê na boca, cuide de suas necessidades. Lembre que nossos filhos precisam não apenas do pão para o alimento do corpo, mas eles precisam do pão da vida, que é a palavra de Deus. Jamais nos esqueçamos. Jesus Cristo disse isso até para o diabo, vocês lembram? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma delas é esta: instrui a criança, instrui o teu filho. Mas o texto continua e nos diz também algo interessante aqui. Diz assim, instrui a criança, mas segundo lugar no texto, no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar. E aqui, alguns intérpretes se adaptam ao que é o mundo de hoje, a sociedade de hoje, e dizem assim, o caminho em que deve andar tem a ver com as tendências dele. Ai de nós se for assim, meus queridos, porque nós não somos bons, nós somos maus por natureza. Então isto não dá certo. Não dá certo até que porque no livro de Provérbios, quando nós lemos com atenção, lemos muitas vezes, como eu tenho tido o privilégio de ler, nós observamos que em Provérbios há sempre o que é bom e o que é ruim confrontados. Tanto é que a mensagem é sobre o que é melhor e sobre o que é pior. O texto fala sobre os ímpios e sobre os fiéis, a grande diferença entre eles, entre os sábios, os imprudentes, os justos e os injustos. Vejam só o que nos diz Provérbios capítulo 14 e verso 12.
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. É este confronto, né? Ao bom e ao ruim. Mas, novamente, nós vivemos numa sociedade onde a afirmação é feita por aí, mas é desmentida por eles próprios, os que pensam assim, né? Que não há verdade, não há verdade, não há melhor, tudo é igual, não é coisa nenhuma, não é? Se você está procurando um cirurgião para cuidar de você, você quer o melhor, não é? E não o incompetente, que às vezes sai de uma universidade, saem incompetentes em todas as áreas, até no pastorado. Vocês sabem disso, eu sei. Então, o caminho aqui, quando o texto diz, no caminho em que deve andar, olha, amados, é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor tem a ver, no próprio livro de Provérbios, com a justiça do Senhor, o amor do Senhor, a santidade do Senhor, a verdade do Senhor, o bom nome que o Senhor dá, a honestidade, a integridade e tantas outras coisas que podem ser alistadas. Nós precisamos, de fato, instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar, implantando a palavra do Senhor nos corações. Não há nenhum texto melhor do que Deuteronômio, capítulo 6, o Shema de Israel, 6-9, que os irmãos têm ouvido tantas vezes e nós mesmos precisamos inculcar isso na nossa mente e depois na mente dos nossos filhos. O texto afirma, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as amarrarás como sinal na mão e como faixas na testa e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. É muito interessante isso, né? Implante a palavra de Deus e fortaleça a palavra de Deus ensinada com o exemplo. Isto é uma tarefa constante. A palavra para e tu as ensinarás é a palavra hebraica para gravar indelevelmente. Todo o tempo nós estamos fazendo isso, porque é o padrão a seguir. Não tem escape. Nós ensinamos o tempo todo. E este texto, vocês notaram algumas coisas esquisitas, especialmente quem não é iniciado, não sabe o entendimento disso, né? Porque lá no final da minha leitura do Shema de Israel está escrito assim, amarrarás como sinal na mão e como faixas na testa. Isso é prática judaica da época e continuada, por sinal, nos judeus tradicionais. É colocar algo simbólico para inculcar. Você prepara uma caixinha, escreve um texto da palavra de Deus importante, escreve a lei de Deus no texto, bem pequenino, dobra aquele papelzinho, coloca dentro de uma caixa e coloca num cordão e coloca na testa do filho, em determinadas oportunidades. Olha, aí ele pergunta, e o que é isso? O garotinho pequeno pergunta, e o que é isso aí? Não, isso é a palavra de Deus que nós temos de seguir. Então coloca no braço, ou então coloca na testa. E outra, escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Parece que colocar caixinha na cabeça dos nossos filhos é um pouco demais, não é a nossa cultura, não é? Ou no pulso, não é? A gente prefere colocar outras coisas, né? Espero que não coloque uma figa. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas é meio fora da nossa tradição, é muito fora da nossa tradição isso, colocar uma caixinha com a palavra de Deus, né? Pode logo ser levado a ser uma mágica, isto aí nos assegura que a sua vida vai ser boa. Não assegura não, porque depende de decisão, e não apenas de ter uma caixinha pendurada na testa ou no braço. Mas, amados, há uma coisa que nós podemos e devemos fazer, alguns pais têm feito, e com grande efeito. Olha, escrever nos batentes das portas, escrever nos espelhos do banheiro. Adolescente gosta muito de se olhar, porque ele quer ver se as espinhas estão desaparecendo. Mas quando eles chegam lá, eles veem um texto da palavra de Deus, preciso para uma necessidade que pai ou mãe observam, ele está precisando. Então, eu quero sugerir para os irmãos isso. Tem uma boa técnica, é um excelente método de continuar, não é? Vai começar agora. Se vai começar agora,
porque não houve oportunidade antes, glória a Deus, faça isso. Mas o ideal mesmo, para surtir efeito, é uma coisa que ele aprendeu de 0 a 5. Ele aprendeu de 6 a 13 e agora ele está confirmando isto. A palavra de Deus no seu coração está sendo inculcada. Olha, até aqui isto é muito fácil entender, não é? E até aqui não há muita ansiedade, há menos ansiedade, pelo menos. Mas eu disse que a ansiedade vai crescendo, porque o texto diz assim: instrui a criança, dá na boca, instrui a criança, no caminho em que deve andar, é o caminho do Senhor, e não o caminho dele, porque o caminho dele não é bom, por natureza, não é bom. Mas aí vem a parte que traz ansiedade, né? Porque diz assim: e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A falta de compreensão é a ideia de que este texto garante a vida boa dele, a salvação dele. E eu quero repetir, e eu tenho fundamento bíblico para isso. Isto não é uma promessa divina, isso aqui é uma máxima. Geralmente, aqueles que aprendem de seus pais a verdade seguem no caminho dos pais, seguem no exemplo dos pais, mas dizer geralmente não é dizer sempre. Deus nos dê sabedoria, Deus tenha misericórdia de nós para entendermos que, amados, Deus nos fez de uma maneira tal que nós não somos robôs, nós somos pessoas, cada um de nós é pessoa, nossos filhos são pessoas. E pessoas decidem o que fazer, mesmo tendo ouvido os melhores conselhos durante toda a sua vida. Amados, lembremos-nos, quando estudando este texto, que os nossos filhos foram feitos com vontade própria. Os nossos filhos, depois de um certo tempo de suas vidas, às vezes mais cedo do que nós imaginamos, já estão decidindo o que fazer. Os filhos de pais tementes a Deus, às vezes andam no caminho, mas às vezes, por decisão própria, andam fora do caminho. Os irmãos sabem disso? Provérbios capítulo 10 e verso 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Um paralelismo muito interessante, né? Alguns andam no caminho e alguns andam fora do caminho. Os sucessos de pais, e alguns de nós estamos incluídos nestes sucessos, dependem da graça e misericórdia de Deus, e pela misericórdia e graça de Deus, os filhos decidiram agir como deviam agir, apesar de nós. Eu já ouvi de mais de um pai esta afirmação sapientíssima, isto é, meus filhos andam com o Senhor e fazem o que é correto, graças a Deus. Eles estão dizendo assim, a despeito de nós, porque nenhum de nós absolutamente é perfeito. Perfeição é na glória eterna, mas é nosso dever o esforço para vivermos segundo a vontade de Deus, inculcando a verdade no coração e na mente, na vida de nossos filhos. Se temos filhos insensatos que descobriram se desviar do caminho que conheciam, que nós soframos sem culpa por termos cumprido nosso papel, ainda que, por causa do nosso pecado, de maneira incompleta. Isto nos leva a afirmar para os irmãos em geral o seguinte: vamos ter muito cuidado com julgamento de famílias que têm filhos que andam em desacordo com a vontade expressa de Deus na sua palavra. Vamos nos lembrar do Velho Testamento, às vezes tão esquecido, não é? 1 Reis, capítulo 22, 41, 44, Josafá decidiu seguir as práticas do seu bom pai, o rei Asa. Mas Acasias decidiu seguir no seu reinado o seu pai Acabe, uma das maiores desgraças que já houve no meio do povo de Deus. 1 Reis, capítulo 22, 51 e 52.
o que a palavra de Deus revela, e que tem muita gente ainda perguntando sobre este assunto, eu fico admirado como eu sou procurado. Eu imagino que todo pastor hoje em dia é procurado a respeito deste assunto de maldição hereditária. E é interessante a pergunta, porque isto está na mente e no coração das pessoas. Mas notem, Ezequiel, capítulo 18, afirma o seguinte: este é o resumo de muitas das palavras antecedentes. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas tem muita gente por aí pregando em verdades. Nem faz sentido, às vezes pregam e algumas pessoas ouvem, por causa daquele misticismo. Não, ele é pastor, ele fala na televisão. O que é que a palavra de Deus diz? O filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho. Olha, irmãos, isto é pesado, porque nós sofremos quando nossos filhos saem do caminho. Então, eu entendo que o ápice da mensagem é a conclusão, e na conclusão quero dizer para os irmãos o seguinte: o texto afirma que o que precisamos fazer como pais é instruir o nosso filho, é dar na boca, é saber da sua necessidade. Nós sabemos qual é a necessidade, é de especialmente conhecer Deus. Mas lembremos, é nosso dever instruir, mas é absolutamente correto, é sábio nós entendermos que sabedoria e salvação é obra de Deus na vida dos indivíduos, inclusive nossos filhos. É obra de Deus. Todo esforço é feito, mas o aceitar e se submeter às verdades do Senhor é atividade pessoal, intransferível, intransferível. O texto que li para os irmãos, e tenho comentado nestas poucas palavras, não é garantia de salvação. Tem gente por aí dizendo que é, né? E fica se enganando, entrando em ilusão a respeito disso. Não, não é, nós não salvamos os nossos filhos, nós auxiliamos para que eles conheçam a verdade do Senhor. A minha palavra agora, especialmente para aqueles que talvez tenham experimentado já por bom tempo, ou talvez estejam experimentando agora, isto é muito comum em qualquer comunidade, a crise de ver seus filhos fora dos caminhos em que foram ensinados com veemência. Primeira coisa que quero dizer é: não sejam pais, nesta condição, coniventes com o erro de seus filhos. Não sejam coniventes com o erro dos seus filhos. A segunda coisa, continuem a interceder por eles, porque eles ainda estão vivos, eles ainda podem passar pela verdadeira transformação, que mesmo que tenham sido membros da igreja desde a adolescência, porque seguiram o caminho que muitos seguiam, mas sem nunca aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, há possibilidade de que caiam em si, porque enquanto há vida, há esperança, Orem por eles. Orem também pelas crianças da igreja, de sua comunidade, que estão em formação e que já estão demonstrando dificuldades. Admita o seu sofrimento, por causa das suas orações, mas também mantenha a esperança. Ame seus filhos fora do caminho, sem reservas, a despeito do que dizem e a despeito do que praticam. Não assuma o erro dos seus filhos. Não aceite culpa, porque a decisão é pessoal. Não desista de interceder. Não desistamos. Histórias há em grande número de sucessos e tragédias, estas tragédias. E sucessos e tragédias têm a ver, sim, com o que os sucessos têm a ver com o que fizemos pelos nossos filhos no tempo certo. As tragédias muitas vezes têm a ver com a decisão pessoal de desobedecer a Deus, em primeiro lugar, desobedecendo seus pais, desobedecendo princípios basilares da vida, que foram, obviamente, esquecidos.
Releio o texto. Instrui a criança, foi o primeiro ponto. Segundo, no caminho em que deve andar. O caminho é o caminho de Deus, que nós só sabemos porque nos foi revelado. E quando envelhecer não se desviará dele. O princípio aqui não é promessa, é o princípio de que quando eles foram instruídos no caminho em que deviam andar, quando eles obedeceram, geralmente eles permanecem no padrão, para a glória e honra de Deus e para a alegria de seus pais. Eu tenho orado e continuarei orando pelos sofredores entre nós. No mundo, entre os crentes, são muitos, são muitos. É bom participar de uma igreja, mas é lamentável quando só porque participávamos desde cedo de uma igreja, nós ouvimos a verdade e nós entramos pelo processo da igreja, nós ouvimos mensagens evangelísticas, alguns se decidiam, nós entendemos na nossa mente ainda quando adolescentes que, bem, é o que eu devo fazer também, eu faço, houve a alegria da família, houve a alegria da igreja, eu sou batizado, eu me iludo pensando que sou do Senhor, sem ter realmente reconhecido os meus pecados e a necessidade de fazer Jesus o Senhor da vida. Glória a Deus. Quando alguém que cresceu na igreja, mas passou por esta experiência de só o caminho natural, o modo que todo mundo faz, glória a Deus quando uma pessoa assim realmente se converte. Há algum tempo atrás, eu ouvi alguém que me disse assim: pastor, eu sou inclusive batizado, mas só agora, é um jovem, só agora eu sei que eu sou do Senhor. E nós começamos, só agora eu sei que meus pecados são reais. E só Jesus, pelo seu sacrifício, pode e me perdoa. Hoje eu sou dele, eu sou dele. Que meditação importante, porque há muita ilusão por aí. E a ilusão de muitos é o que explica desvios de conduta absolutamente lamentáveis, vergonhosos, não apenas da parte da juventude, mas inclusive de alguns crentes já aparentemente maduros, pelo menos na idade, mas que continuam tropeçando e destruindo o testemunho da fé cristã. E há muitos outros fenômenos a respeito desta ilusão. Eu vou voltar e contar para os irmãos, porque entendo que é perfeita a palavra, para terminar. Um homem que era membro de uma igreja que pastoreei, tinha uma vida absolutamente lamentável. As dificuldades dele, para usar uma palavra só, era só corrupção em alto nível, corrupção financeira, engodo dos outros. E chegou o tempo, quando depois de orar eu resolvi confrontar este querido irmão. E não sou irônico não, querido irmão, mas eu sabia que a vida era uma desgraça, um mau testemunho. E aí eu disse para ele: irmão, no gabinete pastoral, fechado só nós dois, ninguém sabe quem é, não vai saber, por isso eu posso contar. E aí eu olhei para ele assim, eu sabia da vida dele, e ele já tinha uma ideia que eu sabia. Aí eu disse para ele: irmão, seja homem, o senhor é crente? Eu não. Isso na tampa. Chega, eu me assustei, porque eu pensei que ele teria um pouco de vergonha de dizer isso, mas não, ele foi honesto, absolutamente, eu não. Irmãos, eu fiquei meio sem palavras, mas ele começou logo, notou o meu constrangimento, a minha dificuldade, e ele disse: pastor, eu vou explicar. Se o senhor tivesse uma mulher como a minha, o senhor também teria levantado a mão,
o senhor teria participado de uma classe de doutrina por 6 meses e tinha se submetido ao batismo cristão, inclusive por imersão, que batismo é imersão. Os irmãos sabem disso, né? Ah, pastor, a minha mulher infernizava a minha vida todo dia. É uma vergonha, uma serva do Senhor ter um marido incrédulo. Pastor, o senhor teria feito a mesma coisa que eu fiz para me livrar desta pressão diária. Às vezes a pressão é da mulher, pode ser, este é um exemplo claro disso. Mas às vezes a pressão é da comunidade. Voltando ao caso do adolescente, estou pensando em adolescente, há uma pressão na sociedade. Não, ele não é crente ainda. Olha, é filho de diácono, mas não aceitou Jesus ainda. Meus irmãos, isto não é algo para ser resolvido por causa de pressão social de nenhuma natureza. Tem que ser algo do Espírito. Ou não tem valor nenhum. Então, o nosso papel como pais, mas como pessoas interessadas nas crianças, no meio de quem vivemos, aliás, elas vivem no nosso meio. Vamos fazer o que devemos. Instrui a criança no caminho em que deve andar. E se nós não andamos no caminho que nós estamos tentando instruir, é bom cuidarmos disso. Porque as palavras não têm força quando não há exemplo por trás delas, né? Mas instrui a criança no caminho que deve andar. Aí as possibilidades é o que o texto está ensinando, reais, de eles andarem no caminho do Senhor, por causa do que foram instruídos, por causa dos exemplos que os cercavam e, acima de tudo, por causa da misericórdia de Deus, que não tem nenhum prazer na morte dos ímpios. É isso. Então, saiam daqui com este entendimento, porque é verdadeiro. Provérbios 22, 6, na parte final, não é promessa. Não é promessa. Há muitas outras promessas. Sobre isso, a promessa é aceitar Jesus para ser salvo. Esta é a promessa da salvação. Aqui o texto, a parte final de Provérbios 22, 6, não é promessa, é o que geralmente acontece. É provérbios, são máximas, bem comprovadas. Geralmente acontece. Mais um incentivo para nós instruirmos as nossas crianças enquanto há tempo. Irmãos, esse enquanto há tempo é forte demais, né? Estes 2 anos e meio de Covid nos ajudam a pensar nisso, né? Eu mesmo tenho me assustado olhando para alguns aqui que eram crianças e agora são adolescentes. Eram criancinhas e agora já são juniores. Chega, eu me assusto. Eu às vezes olho para um deles, especialmente quando as máscaras foram tiradas, eu olho assim, quem será? É o meninozinho de poucos dias atrás, que passava por mim e me cumprimentava. Agora já é um pré-adolescente. Irmãos, quanta responsabilidade nesta tarefa. E olha, a tarefa principal da vida de todos nós, não só dos pais, mas daqueles que amamos as crianças que vivem entre nós e queremos o melhor para eles. Instruamos as nossas crianças enquanto há tempo. Eu repito aquelas palavras de Jesus. Ele disse assim, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. É muito mais fácil dobrar um pepino quando ele é pequenino. Vocês já viram a melancia quadrada? Já? Eu espero que sim, é verdade. Talvez alguns de vocês não tenham visto. Os japoneses inventaram melancia quadrada. É só colocar dentro de uma caixinha e quando ela cresce, talvez aumente um pouco, mas ela vai deformando e tomando a forma da caixa. Quando é novinha, faz isso. Vai à feira, compra uma melancia dessas que vieram lá do Porto Velho, aquela bonita, e tenta colocar numa caixa. Não coloca de jeito nenhum. Você vai, sem cortar, você vai forçar, né? Não força não. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E vai dar certo. Vai ser abençoado.
Passaremos talvez por algum sofrimento, porque a decisão é dele, é do filho, é da filha, mas Deus é bom e faz maravilhas, transforma vidas de fato, de fato. É por isso que alguns que andavam tão mal, agora estão tão bem, e de fato são um trunfo para a palavra do Evangelho, que é novo nascimento, restauração, obra de Deus na vida, para a glória dele e para o bem dos homens. Amém.